primeiro momento aqui. Fé não é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. Fé não é otimismo. Otimismo é, eu acho que esse governo vai ser bom. Eu tenho otimismo. Eu acho que agora o meu chefe na empresa mudou, eu sou otimista de que pelo menos as coisas melhorem. Fé não tem nada a ver com otimismo. A fé que a Escritura fala aqui, ela é a certeza. É certeza. E é muito diferente da nossa ideia de certeza na nossa cultura abrasileirada, né? Quando você fala assim, você tem certeza? Você tem plena certeza de que isso vai acontecer? Às vezes você fala assim, olha, eu tenho 80% de certeza. Não, você não tem. Certeza é certeza. Fé é fé. E a fé que a Escritura está falando aqui, ela não é uma fé histórica. Ela não é uma fé temporal. Ela é uma fé que você se relaciona com aquele a quem você tem esta convicção daquilo que ele falou, você tem a certeza de que aquilo que ele disse para você produzirá os efeitos, né, prometidos. Então essa é então a fé salvadora, que é dada por Deus. E é só Deus que dá esta fé. É só Deus que dá esta fé. Então, certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o texto avança. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Então, a quem então, dada essa oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, conforme nos diz aqui. O texto vai dizer aos antigos. E quem são os antigos que ele quer dizer aqui? Aí nós vamos encontrar a sequência. Versículo 4. Vamos lá. Quais são os antigos? Pela fé, quem? Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunhos de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, mesmo depois de morto, ainda fala. Então vamos lá. Parece-nos que ali estava Adão, Eva, Caim e Abel. Certo? Um pai, uma mãe e quem? Filhos. E parece-me que esses filhos aqui eram jovens. Quem tem menos de 20 anos aqui, levanta a mão. Você não, Luciano, pelo amor de Deus. 25. Cada perna quase. Mas vamos lá. Então vocês aqui, os jovens. A fé, essa plena certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, também é para ser usufruída por vocês. Mas eu não sei. Não, você sabe. Mas eu não conhece. Mas eu não tenho certeza de nada. Você tem. Vocês foram também alvos da dispensação deste atributo, desta faculdade, deste instituto chamado fé. Por isso a fé também é para os filhos, para os jovens. Dá um exemplo melhor, pastor. Caim, Abel, um matou o outro. Então vamos pegar um mais jovem, Samuel. Para Samuel fazer o que fez, quando ele estava lá dormindo, não conta para ninguém, mas lá no lugar que parece-me que ninguém podia entrar, ele estava lá. Quem foi que falou com ele? Deus. E ele acreditou? E é verdade que num primeiro momento ele não soube muito bem discernir. Então ele encontrou alguém que sabia mais um pouco
e falou: olha, quando você escutar assim, 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 assado, faça assim, assim, assim. E ele teve fé. Teve fé. Filhos, a fé, a plena certeza das coisas que se espera, também é para você. Também é para você. Versículo 5. Pela fé. Que fé, pastor? Essa aí, ó. A certeza das coisas que se esperam. Enoque foi trasladado para não ver a morte, no qual foi achado, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí nós entramos nos maridos, nos homens, porque Enoque, conforme nos diz Gênesis, ele havia tido a sua esposa e agora havia tido filhos. E aproximadamente, se a minha memória não me traz, com 65 anos. Então, naquilo que nós temos hoje, muitas vezes, os homens que, já estou avançando numa idade, então eu não preciso mais, talvez, fazer algumas coisas, já posso puxar o freio de mão, já posso deixar um pouquinho para lá. O texto vai dizer aqui que Enoque também andou naqueles dias agradando a Deus, porque ele é um homem que tinha certeza das coisas que ele esperava. Ele tinha certeza das coisas que ele esperava. Ele não ficava titubeando. Na hora que tinha que tomar uma decisão, ele decidia pela fé. Ele não negociava as promessas que foram dadas a ele. Por quê, irmãos? Porque a fé é para os filhos, para os jovens, para as crianças, mas a fé também é para os homens de meia idade. Vamos mais à frente. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, eu quero agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Pela fé, agindo com fé, tomando decisões com fé, se entregando, aguardando, esperando, confiando de que Ele há de nos galardoar. Aí entra um outro cidadão aqui. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou a sua arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Que vem da fé. Como era o mundo de Noé? Jesus vai falar: assim como nos dias de Noé, assim também será nos dias da volta, do retorno de Jesus Cristo. E pare para você refletir. A sua fé e a forma como você se relaciona com Deus, tanto salva o mundo se eles crerem, como se eles não crerem, a sua própria fé também condena este mundo. Porque é um testemunho claro de que dava para viver de forma diferente de como apregoa este mundo. Noé não foi assim? Todo mundo vivendo dos dias do jeito que queria, passando os pés pelas mãos, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e mesmo assim, Noé foi divinamente instruído por Deus, aparelhou a arca e salvou ele e a família dele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós aprendemos que a fé é extremamente importante, mas ela é dada por Deus. Ela é dada por Deus. Alguns exemplos para nós. Os discípulos
certa feita, diante de algo tão complexo e duro que o Senhor Jesus falou, inclusive para viver sobre o contexto de família, os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, faz um favor, em outras palavras, aumenta a nossa fé. Aumenta o quê, pastor? Aumenta a certeza das coisas que nós temos que esperar e a convicção dos fatos que ainda nós não vemos. Aumenta a nossa fé. Os adolescentes, as crianças, têm que orar de manhã, na hora que acorda: Senhor, aumenta a minha fé hoje, para eu vencer esse dia. Para quando eu chegar lá na escola, quando vierem com aquele pacote de um monte de coisas, para eu agir contrariamente àquilo que eu aprendi, eu tenha a certeza de me manter fiel, agradando a Deus. Porque Abel, que era jovem, resolveu agir assim. Para que quando eu, como um Enoque, quando um homem mais, aí vivendo com as questões e com as lidas que um homem deve agir, também, diante de tudo aquilo que eu vejo no mundo, num mundo marcado pela morte, eu me encontre agradando a Deus por caminhar com Deus. Para que nós, assim como Noé, ao ouvirmos a instrução divina, pela fé, nos relacionar com Deus de forma temente e construir a arca para salvar a nossa família. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Certa feita, para encerrar, certa feita na região do rio Niágara, nos Estados Unidos, com a divisa com o Canadá, ali, acho que se a memória não me trai, ao norte. Antigamente, tinha um homem que ele era versado num profundo equilíbrio, dotado de um profundo equilíbrio. Então, eles esticavam uma corda, um cabo de aço, eu não sei bem ao certo, de uma extremidade dos Estados Unidos até a outra extremidade lá no Canadá. Quem lembra daqueles desenhos do Pica-Pau, que ficava um homem descendo assim no barril? Ali é as cataratas do Niágara. Então o homem colocava uma corda aqui e uma corda lá. E aí o homem passava. E as pessoas falavam: você acredita que você pode passar? Ele disse: é que eu posso passar? E o pessoal: eu acredito, eu confio em você, você tem como ir e tal. E aí o homem foi. Aí todo mundo batia palma, aquela coisa toda. O homem deixou o negócio mais complicado, pegou um carrinho e colocou um saco de quase 100 quilos de areia. Quem acredita que eu posso passar para o outro lado? Eu acredito. Aí ele passou, naquele precipício todo. Quando ele chegou do outro lado, ele percebeu que tinha um rapaz lá no meio da multidão, que estava pulando, gritando, ovacionando, falando: você é demais, rapaz, você é capaz, eu vejo que você tem toda a condição, eu acredito no seu potencial, eu acredito na sua capacidade. Aí ele falou assim: quem acredita que se eu colocar um homem aqui e atravessar para o lado de lá, eu vou conseguir chegar do outro lado? Aí todo mundo: eu acredito, eu acredito. E ele percebeu que tinha um que estava mais eufórico do que todo mundo. Aí ele falou: então vem você que eu vou atravessar agora. O cara, picou a mula, foi embora. Ele acreditava? Não acreditava. Não acreditava. Às vezes, nós estamos nos relacionando com Deus da mesma forma que esse cara aí. Fé, ai que não sei o que, ai que não sei o que lá, e empolgação, e aquela coisa toda, mas na hora de tomar as decisões, de sentar no carrinho e deixar Deus te levar para o outro lado, você não acredita. Vamos orar para que Deus aumente a nossa fé? Deus, aumenta a nossa fé. Coloca no nosso coração, Deus, cada vez mais
a certeza plena, total, no nosso coração de que o Senhor é o nosso Deus, Pai, Criador, que enviou o seu Filho amado, o Deus Salvador, para morrer naquela cruz, e só neste ato de sacrifício é que nós temos a verdadeira salvação. Aumenta a nossa fé nesta questão. Aumenta a nossa fé também de que o teu Santo Espírito, o Deus Espírito, ó Pai amado, habita dentro de nós, fazendo, Deus, com que a gente lembre, dia após dia, Deus, da divina instrução, como foi nos dias de Noé, dada, Deus, na escola dominical, dada no culto à noite, dada nas leituras das devocionais, dada, ó Pai, nas buscas que nós temos ao ouvir a Tua voz na palavra santa e bendita. Aumenta a nossa fé nisto, Deus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Deus, nas áreas, ó Pai querido, sentimentais. Não permita, Deus, que os nossos filhos, que os nossos adolescentes negociem coisas que são permanentes por momentos que são irrisórios e rápidos e que não duram mais que 10, 15 minutos. Ajude-os, ó Pai, os adultos a caminharem de uma maneira, Deus, que agrada ao Senhor. Por isso nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, temendo a Deus, como diz a Tua santa e bendita palavra, que é o segredo. Outra coisa, Pai amado, aumenta a nossa fé, Pai, nas questões da emoção. Não permita, Deus, que a gente seja tomado, Deus, por esta agenda maluca deste mundo, que faz com que a gente fique ansioso. Ansioso para ter o melhor carro, ansioso para ter a melhor casa, ansioso para ser magro, ansioso para ser um pouco mais gordo, ansioso para ser rico, ansioso para ser... Deus, no nome do Senhor Jesus, ajude a gente a entender, Pai amado, a ter a plena certeza de que a Tua graça nos basta e o Senhor tem cuidado da gente. Aumenta a nossa fé, nós te pedimos. Oh Deus, aumenta a nossa fé na questão da vida financeira. Senhor, nós precisamos entender, Deus, que de todo o bem a fonte é o nosso bom Senhor. Deus, a gente não precisa ficar constrangendo ninguém. Ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Deus, a sermos, Deus, participantes da Tua obra na face da terra. Aumenta a nossa fé, Deus. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a fé da igreja do Cristo aqui na terra, para a gente, ó Deus, assim como diz a palavra, possa agradar o Senhor, preparar a arca, que, ó Pai amado, já na verdade está disponibilizada na pessoa de Jesus Cristo, e assim pela fé, a gente salva pelo menos a nossa família. Em nome do Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Amém.